Noite. Primeiro de tudo, eu sou o Gabriel, sou um dos colaboradores do Econature e hoje a gente está aí com mais uma edição do Cine Construção. Para quem não conhece esse projeto é um dos que o Econature realiza e a nossa proposta aqui no Cine Construção é levantar o debate sobre o filme, um documentário ou outra produção audiovisual que seja de interesse aí e seja bem legal para levantar alguns temas relacionados ao meio ambiente. Na edição de hoje, a gente resolveu falar de um filme que foi recém-lançado, né, pela Netflix, que é o Fungos Fantásticos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Hoje também, só destacando que o Cine Construção é uma parceria com a Bi Colaborativa, que é uma a loja colaborativa aqui de São José dos Campos, onde fica também o Econature. Eu não sei se a Vitória está por aqui também, se a Vitória estiver por aí, Vitória, você dá um alô também para falar um pouquinho do BI, senão a hora que você aparecer, você me dá um alô por aqui, Vitória. Ou alguém, por favor, avisa ela no chat, se ver uma Vitória entrando, que eu tô no celular, então não consigo ficar vendo aqui o chat. E para abrilhantar aí a nossa conversa também, a gente convidou o Thiago Condé, que ele já esteve participando aqui de algumas atividades do Econature. O Thiago, ele já participou do Bate-Papo Econature, já deu palestra aqui para gente, então ele trabalha com micro-organismos e entende bem mais do que a gente desse assunto. Então, antes de começar, só deixar ele dar o boa noite e depois o William também, que é um dos nossos colaboradores que está por aí também. Boa noite, pessoal. O Gabriel me introduziu aí. Atualmente estou trabalhando com fungos, né? Que vai ser o tema de hoje desse nosso bate-papo. Eu trabalho com fungos em um ambiente extremo, em ambientes de caverna. E o Gabriel me convidou, a gente já é amigo de longa data, nós fizemos graduação junto, fizemos ciências biológicas pela UFLA. E é a terceira vez que a gente se encontra aqui para poder bater um papo construtivo sobre meio ambiente e sobre, mais especificamente, micro-organismos, né, que é a minha área de atuação. Então, espero que a gente consiga bater um papo produtivo, que a gente aumente o conhecimento sobre esses micro-organismos, sobre os fungos, que a gente aprofunde um pouco mais nesse tema e a gente também aborde os temas falados no filme. Bom demais. William? Tá ligando minha câmera aqui, ver se eu apareço, calma aí. Aí. E aí, galera? Tudo bom? Eu sou o William, sou biólogo também, conheci o Econature pela internet e como a gente está na mesma cidade, a gente começou a fazer essa parceria aí, que foi no começo de 2020 e agora em 2021 eu me tornei colaborador do projeto, então eu ajudo bastante aí, produzindo conteúdo, aparecendo nas lives e tal. E aí eu já participei de uns 3 ou 4 cineconstruções também. Bem bacana esse projeto de discutir um filme, um documentário. Eu apareci aqui hoje para discutir, porque eu assisti hoje o documentário lá dos fungos, eu achei super bacana. Tem conteúdos lá que eu nunca tinha nem pensado que era possível e achei muito massa vir aqui discutir com vocês para trocar ideia e ouvir o Thiago também para ele enriquecer um pouco mais com o que ele conhece dos fungos, né? Ele conhece mais que eu, por exemplo, que apesar de ser biólogo, meu foco são os animais. E é isso, galera. Só um aviso também, mas se eu sumir perto das 8 horas é porque eu tenho um outro compromisso, uma outra videochamada, então, tipo, eu não vou nem avisar para não atrapalhar. Daí, 8 horas eu saio. Então, a gente tem uns minutinhos aí para eu aproveitar ainda. Tranquilo, William. Demorou? Joia. Pessoal, então, só para explicar a dinâmica aqui, eu com o Thiago, a gente conversou alguns pontos aí sobre esse filme, a gente acha que tem algumas coisas que dá para destacar, mas obviamente a gente vai levantar algumas bolas aqui, alguns assuntos, mas a ideia é que a gente converse todo mundo aqui. Então,
eu quero deixar claro, quem quiser e sentir à vontade, pode abrir câmera, pode abrir o microfone para falar. É só destacar aqui, pedir para cada um, quando for falar, quando alguém estiver falando, esperar a pessoa terminar de falar para poder também responder. Mas é isso. E para a gente começar o papo, eu queria justamente ver se alguém já se propõe a falar o que achou desse filme, desse documentário. O William aí já falou um pouquinho, né, que descobriu algumas coisas que ele não fazia ideia. Alguém mais quer colocar o que acha? É só abrir o microfone, pessoal, quem quiser. Oi, eu, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Eu assisti o documentário ontem, na verdade eu não consegui terminar ainda, eu assisti 2/3 do documentário, né? E tá ali na Netflix para terminar daqui a pouco. E eu trabalho com fungos também, eu tô me formando em biologia esse ano e tô fazendo um levantamento em São José dos Campos de macrofungos, né? E o que eu percebi principalmente, que me pega muito e que é um tema muito recorrente no meu trabalho, é como dentro da própria biologia, a micologia ela é um pouco deixada de lado às vezes, né? Não tem tanto esforço amostral, não tem tanta verba, tanto pessoal como outras áreas. E muitos biólogos não fazem ideia da importância ecológica dos fungos, né? Do papel deles desde da formação dos solos para gerar toda a vida. Então, esse é um tema muito recorrente, assim, que eu bato muito na tecla. Sim. Eu acho que isso é uma coisa até que o Thiago pode falar melhor, né? Que pelo menos eu tenho uma visão parecida com a sua, Gustavo, também, porque muitas vezes eu acho que quando a gente fala de biologia, principalmente o pessoal liga muito ainda a animal grande, né? Vamos dizer, um felino, um réptil, uma coisa assim, muitas vezes não pega essa parte do micro. Até eu fico brincando com o Thiago que ele estuda esses negócios que nem existe, né? Mas eu acho que também tem essa desvalorização e acontece o que o William falou, né? Que quando você vê um documentário desse, você dá um boom na sua cabeça porque você vê o tanto de coisa que tem disponível. Mais ou menos isso, né, Thiago? É isso mesmo. Você tocou num ponto interessante, Gustavo, que realmente durante a minha graduação também eu fiz junto com o Gabriel, e nós temos uma cadeira de microbiologia, né? Nós temos uma disciplina de microbiologia, mas ela é bem geral. Os fungos são tratados juntamente com os outros micro-organismos, mas não tem nada específico de micologia. Inclusive, tinha uma disciplina, mas era uma disciplina que a gente escolhia como optativa, só que às vezes o professor não... Eu tentei fazer ela, só que no semestre que eu tentei, o professor não ia poder ministrar, e é exatamente isso. É um ponto que fica faltando na nossa formação como biólogo, essa questão da microbiologia, porque ela deveria ser abordada de uma forma mais ampla, e ela, infelizmente, não é. Por exemplo, em ecologia, nós estudamos as comunidades de animais, a biologia de populações, nós estudamos as populações, mas voltadas somente para a fauna, para a flora. Só que, entretanto, os micro-organismos eles ficam de fora, né? Eles participam, os professores eles citam, porém, os próprios professores de ecologia, a formação deles ou é com flora ou com fauna, então fica essa lacuna em relação aos micro-organismos. E não sei se você pretende fazer pós-graduação, é na pós-graduação, quando você escolhe, né, eu partir para microbiologia, que a gente começa a desbravar mais, e fazendo estágios também durante a graduação é importante isso, que a gente consegue explorar mais esse assunto, né? E eu não conheço universidades que tenham essas cadeiras como obrigatórias de micologia, talvez em Pernambuco, porque Pernambuco tem um centro muito forte que eles estudam bastante, tem um curso de pós-graduação voltado para fungos, né? O curso inteiro é voltado para fungos, então eu não sei, talvez lá seja um pouco mais, isso seja, essa deficiência não seja um problema lá, mas realmente a gente precisa mais ter mais desse assunto fungos durante a formação do biólogo, que realmente é pouco explorado. Se o Gabriel quer falar mais alguma coisa?
Eu acho que cai bem nisso que você falou, né? Eu também ouvia que tinha aquela questão também de orçamento, né? Que o Gustavo também comentou, que era bem diferente. A gente viu um departamento que nem lá no nosso caso lá em Lavras, tinha o departamento de ecologia, de biologia, que era bem mais já desenvolvido na época que eu e o Thiago estávamos lá, e depois eu lembro que quando eu estava terminando meu curso já estava se construindo novos prédios já no setor do Thiago, mas era assim, não se compara o nível de investimento de um e outro. Eu acho que o problema é mais, assim, talvez uma coisa histórica, né? Porque a formação do biólogo, quando a gente pensa em biologia, a gente pensa mais em flora e fauna, né? Então, eu acho que é uma coisa um pouco histórica também. Não sei nem se é falta de recurso, é questão de se elaborar, né, essas matrizes curriculares de uma forma diferente e ter um olhar mais voltado para a microbiologia. Eu acho que a microbiologia é um pouco abordada nos cursos de biologia. Nem sei se é uma coisa financeira, também pode ser, mas eu acho que é uma coisa já um pouco talvez histórica, assim. Sim, você viu o que o Gustavo falou aí, Thiago, também, questão de evento, né, que ele descobriu a área, né, a partir de um evento dentro da universidade, né. Pois Isso é, é super importante também. exatamente. Uhum. Com certeza, esses E, eventos. Tem uma questão também, posso falar aqui rapidinho? Sim, claro, Eu vejo que isso é uma opinião minha, que, tipo, no meu curso de biologia, eu fiz em Bauru, né? Fiz na Unesp. E isso é pessoal meu. Eu entrei na biologia porque eu gostava muito de bicho. Então eu fui, mas eu sabia que eu ia ter que estudar planta, ia ter que estudar genética, essas paradas. Que não desperta muito meu interesse, mas eu entendo a importância de saber. O curso de biologia tem 4 anos, 5 em alguns casos, em algumas universidades. E você tem que estudar todos os grupos de seres vivos, velho. E é impossível você entrar com detalhes em todos, né? Então você vê o básico de tudo na graduação e aí você escolhe o que você quer estudar. No meu caso, eu queria zoologia, eu fui ver os bichos lá. E aí entra isso que vocês falaram também, né? Que a maioria das pessoas associa a biologia com bicho ou planta. E aí, naturalmente, vai ter mais investimento, mais foco nessas áreas aí. Então, e dependendo do setor da microbiologia, às vezes nem aparece na biologia, né? Aparece mais na biomedicina, ou coisas assim, né? Que você pega bastante a questão das doenças e tal. Então, você estuda bactéria que causa doença, bactéria que atrapalha a plantação, né? Que cria doença em lavoura e tal. Tipo, e as outras bactérias que estão aí, tipo, fazendo aquelas relações ecológicas com planta, por exemplo, para fixar nitrogênio. Tem diversos outros que eu nem sei citar, mas que provavelmente existem aí. A gente, às vezes, só fica sabendo quando vê um documentário, quando vai num evento específico, né, que nem o Gustavo mencionou aí. Então, tipo, uma possível solução, eu não sei nem se, tipo, demoraria décadas até se tomar uma atitude quanto a isso, mas, tipo, dar uma espalhada assim no curso, né, de biologia e deixar mais específico para quem. Tipo, você quer fazer biologia, mas qual área? Aí já entra direto na fauna, tá ligado? Quem quer estudar bicho vai direto estudar os bichos. Quem quer estudar fungo vai direto para os fungos. Vê o básico rapidão ali, tipo, como que funciona os 5 reinos, né? São 7 agora, mas enfim. Entende o basicão de cada um e vai, foca no seu lá. Ou então foca em ecologia. Eu já tem algumas instituições que têm a graduação em ecologia para poder juntar tudo, enfim, tipo, e tem atuação própria. É um problema mais estrutural do sistema de educação também. Eu acho que entra um pouco nisso. sim. Acaba que cai naquele negócio da fofofauna também, né? Quando a gente fala de fungos ou micro-organismos como um todo, eles acabam não atraindo tanto atenção também pelo aspecto visual já em si, né? Quando a gente trata, por exemplo, de um felino qualquer, um gato do mato, o pessoal acha lindo, fofo, mas se a gente fala de um cogumelo, o que exatamente. as pessoas vão pensar, né?
E eu acho que o Thiago também comentou ali uma parte da gente ficar muito na questão das plantas e animais, né? E aí eu acho que o documentário também aborda um pouco isso quando fala do que eles são a transição, né? Eles não estão em um, não estão em outro, estão ali no meio, vamos dizer assim. E é interessante que esse documentário traz bastante a questão da ancestralidade, né? Ele bate na tecla de como a ancestralidade é importante, como elas têm relação com todos os outros seres vivos e como isso modifica também ao longo do desenvolvimento, né? Quando ele fala, por exemplo, dos eventos catastróficos que tiveram, como os meteoros, etc., eles vão falando, vão abordando, né, a capacidade de adaptação desses organismos e fazer essas comparações com outros, né, Thiago? Pois essa parte que você comentou sobre a fofofauna, né? Por exemplo, quando vão fazer um levantamento para poder, vai abrir um empreendimento, vai abrir uma área de mineração, aí tem o levantamento de fauna, de flora, mas não tem um levantamento microbiológico, né? Às vezes a gente nem sabe, a gente perde uma riqueza de micro-organismos ali, de cogumelos, bactérias, outros fungos, né? E a gente nem sabe o que a gente pode ter perdido naquela área, por exemplo, porque não foi feito um levantamento desses micro-organismos, né? Então, tem um pouco disso também. E, inclusive, a tendência é um pouco de mudar os microbiologistas, os micólogos, o pessoal dessa área tem tentado incluir os micro-organismos também nesses projetos nesses levantamentos, né, de diversidade. E sobre a ancestralidade, né, no documentário ele fala bastante disso. Inclusive, tem uma hora que eu não sei se é o Paul Stamets, né, que é a figura principal desse documentário, que é um micólogo famoso, né, muito famoso por levantar essa bandeira dos fungos. Não sei se é ele ou se tem um outro participante que levanta assim, será que nós somos descendentes dos fungos, né? Essa coisa porque nós temos essa proximidade com os fungos, os animais têm essa proximidade com os fungos, nós compartilhamos um ancestral comum a nós cerca de 900 milhões de anos atrás. Inclusive, nós somos mais próximos dos fungos do que, por exemplo, de plantas, né? As plantas, elas a gente tem um ancestral comum com planta, mas bem antes dos fungos. Então, é interessante a gente pensar que nós somos mais próximos de fungos do que de plantas. E essa é uma coisa que o seriado, que o documentário traz. Sim, é bem interessante ele bate bastante nessa tecla. E o que é legal desse documentário é que sempre quando a gente fala dessa questão também de ancestralidade, de desenvolvimento, eu não sei, mas para mim às vezes parece que a gente não fala de um jeito didático, né? E eu achei que o jeito que foi abordado foi bem didático e bem simples. Obviamente, eu, você, o William, o Gustavo também, que somos aí envolvidos na biologia, talvez temos mais facilidade de entender, mas, por exemplo, uma pessoa que não é da área também, eu acho bem interessante como eles têm essa abordagem, não especificamente nessa parte, né, mas ao longo de todo o documentário, do filme, eles fazem diferentes abordagens quanto a isso, né. E aí, pessoal, uma coisa que é legal também, eu acho que foi o que o Gustavo também abordou aí, é sobre as diferentes importâncias, né, que tem quanto aos fungos como um todo, né. Queria saber aí de vocês se vocês tinham essa noção de tantas coisas que eles podem estar aí envolvidos, ou para vocês foi uma novidade também? Se vocês quiserem falar pelo chat também, não tem problema, pessoal. A gente lê aqui e vai comentando. Eu fui saber quando eu comecei a fazer o meu TCC mesmo. E eu estou fazendo ele com uma professora da Unesp, a Elisa, e aí ela foi me mostrando esse mundo, né?
eu fui ficando fascinado, assim, mas eu não tinha ideia da diversidade dos fungos até eu começar meu trabalho. A diversidade em número, a diversidade ecológica. Sim, é um tanto quanto engraçado, né? A gente não. Parece tudo igual, é que nem eu falava com o Thiago. Eu lembro que uma vez também a gente. Acho que foi uma visita que eu fiz pro Thiago, que ele me mostrou algumas placas no laboratório dele. Para mim era tudo igual, mas para ele era tudo diferente, né? E é interessante essa biodiversidade, né? Que eles exploram bem no aspecto visual lá, quando eles falam dos cogumelos, né? Eu acho que esse foi um recurso bem legal para eles mostrarem essa questão de biodiversidade, né, Thiago? Esse artifício visual que eles usam, esses efeitos visuais que eles utilizaram nesse filme foi muito legal mesmo. Porque eles colocam, por exemplo, como o surgimento do cogumelo ali na terra, tal, como ele, que é uma, ali provavelmente foi uma time-lapse, né? Foram tirando várias fotos ao longo de um tempo, um período de tempo longo. E é interessante ver, né, como é que esses cogumelos eles surgem, aí eles abrem, né, o chapéu, e esse artifício é interessante para mostrar para as pessoas, né, e também que tem uma beleza nisso, que talvez isso cative mais as pessoas para ver a beleza, né, nos fungos, nos cogumelos, né, que são os representantes mais visuais dos fungos, né. A gente vê bastante, quando a gente pensa em fungo, basicamente a gente pensa mais em cogumelos, né? Os cogumelos são só uma parte de toda a biodiversidade de fungos. Também são bastante importantes, eles participam de vários processos ecológicos importantes para a manutenção da vida na Terra, e porém os cogumelos têm esse apelo visual que é bem interessante. E o filme trata muito bem disso. Existe uma estimativa aí de que existam cerca de 4 milhões de espécies de fungos no nosso planeta, né? É um número bem grande. Eu acho que seria o segundo grupo mais diverso de organismos no nosso planeta. Porém, a gente conhece cerca de 120 mil espécies, né? Não sei, eu acho que dá menos de 10% do total. Então, a gente tem toda essa diversidade que a gente ainda não conhece, né? Que a gente não conhece e que talvez a gente possa estar perdendo. Inclusive no documentário é tratado sobre isso, né? Questão de destruição, né? De florestas e tudo mais. Então a gente pode estar perdendo uma diversidade que a gente ainda nem conhece. Inclusive tratando ontem teve um o professor lá da Universidade do Sul da Bahia, ele estava falando de fragmentação de habitat, né? Como a paisagem natural ela é modificada como a partir, né, do desmatamento e tal, e a gente pensar também que os micro-organismos, que os fungos, eles sofrem com isso também. E muito, né? E Bastante. muito. William, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que, ressaltar essa parte que quem não conhece, tipo, imagina fungo, associa a palavra fungo com cogumelo, né? Praticamente sinônimo, mas que nem o Thiago falou, é só uma parte, né, dos fungos. E tem um monte de coisa que o documentário mostrou que eu achei muito massa, né? Os time-lapse lá do fungo decompondo, teve um ratinho lá, tem uma cena do ratinho foi muito massa, né? Ele vai inchando assim primeiro, tipo, e aquilo deve ter demorado dias, né? Semanas, sei lá quanto demorou. Mas, tipo, ele vai inchando e depois parece que ele simplesmente explode e aí fica lá só os pelos e tal. Esse papel dos fungos no meio ambiente é muito importante na decomposição e tal. E o que a gente está falando aqui até agora foi o que um rapazinho do documentário falou, não vou lembrar o nome dele, mano, mas ele começou lá um movimento de cultivar os fungos e tal. Ele falou, não, para mim eu achava que só tinha alguns tipos e todos eram para comida, né? Fora isso, eu nem sabia que existia. E aí, quando ele foi num evento lá do tal do Paul, enfim, o principal lá do documentário, Paul Stamets, né? Alguma coisa assim. Isso. Aí foi que nem pra gente, né? Tipo, o mundo se abriu e falou, "Não, rapaz, tem bastante coisa que os fungos fazem e tem bastante coisa que a gente pode fazer conhecendo os fungos, né? E que nem o Gabriel falou Exatamente. também, para quem não conhece, velho, a gente olha, se a gente olhar só o micélio, né, que é aquelas que parece o mofinho lá, parece tudo igual.
É que nem quando você chega na... Eu não sei se todo mundo aqui é biólogo, mas eu sei que tem 4. Pelo menos 4 biólogos aqui. Quando você faz, pelo menos comigo foi assim. Primeira vez que você olha no microscópio aquele monte de célula, velho. Vocês tiveram isso na aula de microbiologia, de biologia celular? Primeira vez que eu olhei no microscópio o pedacinho de tecido lá com o corante, é um monte de pontinho rosa, velho. Até se aprender a diferenciar aqueles negócios, que tipo de célula que é, que tipo de tecido que é, demora um tempinho, né? Então, tipo, para quem não conhece, por isso que o conhecimento é importante, né? Quando a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo a diferenciar, vai aprendendo a apreciar, que nem a moça ela fala também no próprio documentário. A gente tem que conhecer para se importar com o negócio e depois, quando a gente começa a se importar com os negócios, a gente pensa em defender, em proteger. Exatamente. Pessoal, antes Boa da noite. Boa noite. boa Boa noite. noite, pode Eu falar. sou Alexandre. Pode falar. Eu sou professor atualmente, né? Sou biólogo, já fui pesquisador há um bom tempo. Atualmente trabalho com ensino básico, o fundamental e o secundário, né? O que eu acho nesse filme, eu não vi o filme, eu coloquei enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava observando ali as imagens. São imagens assim muito interessantes a trabalhar com divulgação científica, né, no ensino. E a partir daí você abrir para tudo isso que vocês estão falando, né, da diversidade, de tudo. Mas é um material muito bom para isso, para você usar no ensino e usar também em aspectos de divulgação científica. Eu, especificamente, o meu trabalho, durante muito tempo, eu trabalhei desenvolvi pesquisa na área de agrobiologia, na Embrapa. Eu fiz minha tese de mestrado com micro-organismos endofíticos em milho. Na época, eu não imaginava que tinha fungo e bactéria dentro de planta que não fosse patogênico. E na época a gente começou, isso foi em 90, na década de 90, o mestrado, e o pessoal tinha começado a descobrir que tinha fungo e bactéria dentro da planta que não era patogênico, que até então a área que trabalhava com isso era a fitopatologia, a maioria era agrônomo que trabalhava com os fungos patógenos em planta. E o laboratório que eu trabalhei, na Exalc, em Piracicaba, foi um dos pioneiros no estudo desses fungos. Hoje em dia eles já sabem que a gente tem fungos que produzem metabólitos secundários de interesse farmacêutico, de aplicações biotecnológicas, né, produzindo metabólitos secundários, produção de enzimas de interesse industrial, larvicida, como no controle biológico de pragas, e a pesquisa está aumentando, bioprospecção, né, a partir de fungo endofítico. E ali, com relação ao próprio filme, eu estava vendo uma imagem ali muito interessante. O que eles conseguiram fazer é aquela imagem dos fungos micorrízicos ligando uma planta à outra, né? É muito interessante aquilo, porque é difícil visualizar quando você fala isso. É muito difícil do aluno entender o que você está falando. Então, quer dizer, nesse aspecto, eu acho que o filme foi muito legal saber que está na Netflix, que eu já vou usar, já estou pensando em atividades para poder trabalhar com os alunos isso aí. Era isso. Muito legal, Alexandre. E é bem isso, esse filme eu acho que é um prato cheio para a gente fazer divulgação de todos os sentidos, desde o básico do básico mesmo, de entender o que é, até ver umas coisas mais complexas, como talvez essa questão dos micélios, das conexões também entre as árvores. Pessoal, antes da gente continuar só essa conversa, eu queria abrir o espaço para a Vitória. A Vitória chegou aqui, a Vitória que faz parte da BI e é a nossa parceira aí na organização do Cine Construção. Então, eu queria deixar a Vitória dar uma boa noite aí e falar um pouquinho do BI também, apresentar um pouco o BI para o pessoal aí que não conhece. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso. Eu acabei atrasando para chegar em casa e por isso que eu cheguei um pouquinho mais tarde. Mas boa noite. Que legal que tem bastante gente. A Bicolaborativa é uma loja aqui em São José dos Campos. Eu não sei de onde vocês são, não sei se acho que já falaram isso, né? Mas a gente é em São José dos Campos, a gente reúne várias marcas autorais e vários projetos legais, incríveis, e parceria com a Cine Construção é um deles.
e gosto muito de participar. A gente sempre sai daqui um pouco mais curiosa para buscar mais conhecimento. Bom demais. Pessoal, o Alexandre falou ali bastante das questões referentes à utilização, né? Que eles mostram, né, diferentes tipos de variedades de utilização dos micro-organismos. E aí eu queria saber de vocês, eu vou elencar aqui alguns que a gente anotou, né? Que se fala no documentário. Tem o alimentar, o aspecto ecológico, a saúde. Eu acho que também fala do aspecto ambiental, se eu não me engano, né, Thiago? Fala da compostagem, né? E esses foram alguns que a gente anotou aqui. Daí eu queria saber de quem já assistiu o documentário, ou tá aí no meio de assistir, né? O que desses, todas essas funcionalidades que eles mostraram, quais foram aquela que mais chamou a atenção, ou qual deixou vocês mais curiosos ainda para entender mais? Quem quiser, pode falar aí, pessoal. Acredito que os fungos alimentícios, né, é uma das partes que mais pega todo mundo, assim, os cogumelos. E, inclusive, é uma porta de entrada para a educação ambiental, na minha visão. Porque os cogumelos, eles têm esse apelo alimentar, então você consegue chamar mais pessoas, né, para ter esse momento e a pessoa vai aprendendo aos poucos sobre os fungos no geral. E também a parte ecológica, né? Eles citaram, por exemplo, como é que fala? O carbono no solo. A retenção de carbono no solo, né? Que os fungos atuam nesse papel. Acho bem interessante também. Sim, fez a fixação. Eu acho que antes de eu passar para o Thiago falar um pouco desse aspecto alimentar, só falar uma curiosidade aqui, que quando eu estava na graduação, eu morei com dois rapazes que eles trabalhavam com produção de, acho que era shiitake, não lembro se era shiitake ou shimeji, lá na faculdade. E volta e meia eles traziam para casa um tanto que eles produziam e colocava para a gente consumir lá, né? E eu acho que foi também a partir disso que eu comecei a ficar um pouco mais interessado em entender um pouco mais de fungos. Então, é bem o que o Gustavo falou, pode ser a porta de entrada para um processo de educação e para você, vamos dizer, abrir o leque e pensar mais nisso, né, Thiago? Também é bem legal esse apelo alimentar também, para a gente introduzir esse assunto com o pessoal mais jovem. E você falou uma coisa, você falou fixação de carbono, mas eu acho que o Gabriel falou fixação, mas não é fixação. Fixação, quem faz são as plantas e outros organismos, né? Seria assimilar esse carbono, os fungos eles assimilam esse carbono que as plantas fornecem, né, para o solo, para essa rede que o Alexandre falou, para as micorrizas, que é bem interessante, né, isso que é tratado no documentário, né, a forma, né, visual como que eles mostram essa rede de micélios, que o micélio seria o conjunto de células do fungo. Seriam essas células que são filamentosas, essas células elas vão se ramificando, inclusive o Paul fala nisso, elas vão se ramificando, gerando dezenas, milhares, centenas, milhões, bilhões de células que vão se ramificando e formando essa rede. E eles assimilam e eles, nessa assimilação de carbono, eles conseguem reter esse carbono no solo, e essa é uma função muito, muito importante, por exemplo, para a fertilização, né? Para a fertilização dos solos. Quando você compara solos de mata nativa e solos de regiões áreas onde se tem pastagem, a diversidade, além da fertilidade, né, ser mais baixa em áreas de pastagem, a diversidade de micro-organismos também é muito mais baixa. Então, esse é um ponto também interessante, essa questão ambiental. E alimentar também, a gente consome, eu consumo muito cogumelos, shiitake, shimeji, champignon. Quando a gente consome cerveja também, a gente está consumindo um produto derivado da atividade de fungos, que são as leveduras.
As leveduras também são outra parte da diversidade de fungos. Tem os cogumelos, mas também a gente tem as leveduras. As leveduras, elas são um pouquinho diferentes, elas não têm essa célula ramificada, elas são células normalmente circulares, né? Elas não produzem esses filamentos, mas também são importantes nessa questão alimentar. Cerveja, pão, esses produtos fermentados por micro-organismos, principalmente as leveduras, também fazem parte da nossa alimentação e às vezes a gente nem se dá conta. Os japoneses são mestres disso, né, em consumir produtos fermentados. Eles fermentam arroz, fermentam outros arroz para fazer bebidas, né, como saquê, além de outras, fermentam soja. Então, eles são mestres nessa arte da fermentação e consomem bastante esse tipo de alimento. Além dos próprios cogumelos, né? A piadinha que Exatamente. tinha na sala de aula, a piadinha que tinha que os fungos são muito importantes, porque sem eles a gente não tinha cerveja, né, para fazer a cervejada dos calouros lá e tal. Pois é, e é uma parte muito importante da graduação, né? Pelo Sem, menos foi da minha. sem cerveja você não consegue passar pela faculdade, passar sóbrio, velho, como é que, enfim. Mas uma outra coisa que eu achei super bacana, cara, é do experimento que o Paul falou que ele fez com os fungos lá com o tratamento de petróleo. Eu já tinha ouvido falar no meu curso técnico e um pouquinho na graduação também que tinha algumas bactérias que faziam isso. Em caso de derramamento de petróleo, eles colocavam uma massa lá que continha algumas bactérias que eram capazes de biodegradar o petróleo e tal, e diminuir consideravelmente o índice de poluição lá no oceano, ou seja, lá onde tenha vazado óleo, tipo, recuperar solo contaminado também. Agora, com fungo, além dos fungos terem conseguido, né, biodegradar o petróleo, porque não passa de um hidrocarboneto, o petróleo puro, né, então é comida para o fungo, do mesmo jeito que um rato morto é comida para o fungo. Só que eles conseguiram reciclar o nutriente do petróleo, né? As bactérias não fazem isso. Elas degradam o petróleo e fica por isso mesmo. Eu não lembro quais são os compostos que sobram, né, dessa equação química aí. Agora, os fungos, eles conseguem devolver isso para o ecossistema, né? Então, tipo, eles transformam o poluente num nutriente. Eu achei muito massa, velho. No documentário ele não citou qual espécie, qual tipo de fungo foi, mas, tipo assim, para quem quiser pesquisar, trabalhar, tem campo, né, para saber. Dá para vender esse treco aí, velho. Dá Sim, para fazer dinheiro com esse negócio. tem muito lance de biorremediação que é bem explorado com os Então, micro-organismos em eu geral, vi né? pouco disso na facul, cara, só que a maioria era com bactéria Sim, da mas biorremediação. pelo menos assim que eu tô vendo, parece que o boom mesmo tá vindo mais para esses últimos anos, realmente. Assim, de investimento mais forte nessa questão. Uhum. E Porque pelo que tanto eu vi, tinha. Antes tinha outras metodologias, né? Mas praticamente, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, no meu mestrado, a maioria estava lá trabalhando com biorremediação, praticamente. Já não tinha tanta gente aí focada em métodos químicos, essas coisas assim. tá crescendo. Eu vi isso, acho que foi no meu último ano de graduação, 2018, e tinha pouca coisa na literatura para pesquisar, assim, e de biorremediação que eu lembro era só bactéria, velho. Eu não lembro de ter visto nada com fungo. Eu achei massa isso aí do documentário também, porque fungo é responsa. Achei muito maneiro. Muito maneiro. Sim, é bem muito legal. E um outro aspecto que eu acho que é legal a gente falar também, que o documentário, o filme, né, bateu bastante é o aspecto da saúde, né? Sim. Foi bastante tempo ali dedicado a falar sobre o potencial, seja de tanto, vamos dizer assim, eu acho que tem uma coisa ali que talvez fique um pouco antagônico e talvez a gente tenha até que diferenciar que eles pegam bastante o aspecto de alucinógenos, vou dizer, para recreação e para saúde. Então, eu acho que isso é bem legal quando eles abordam, né? Porque eles abordam de uma forma sem ser tão, como eu vou dizer, Caxias, assim, meio fechadinho demais.
mas eles deixam bem claro o potencial da onde surgiu, né? Eu acho que é legal ter essa tirada de estigmação, né? Sim. O Joia, Alexandre, sem problema. Um abraço. Obrigado, E Alexandre. Então, quanto a isso, cara, dos alucinógenos é uma outra coisa. Eu só não tinha falado antes porque não sei quem terminou, né? O Gustavo falou que não terminou, não queria dar spoiler. Mas já que já chegou o assunto, eu tinha ouvido falar assim na parada dos alucinógenos, mano. E eu não dei muita importância não de começo, velho. Eu li um texto sobre isso, não achei muito legal não. E eu tinha visto um trecho de um podcast de uma galera falando e com alguns pontos que eu achei um pouquinho mais interessante. Mas né, nesse documentário, velho, além dos exemplos que eles dão, né, dos casos de sucesso, como que funciona, tal, 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 a hipótese de que um fungo alucinógeno provavelmente colaborou com a evolução da espécie humana para chegar onde a gente está hoje, mano, foi tipo, tá ligado aquele meme da mente explodindo assim, eu não lembro de qual, enfim. Tipo, mano, Eu também nunca tinha ouvido dessa teoria. Foi a primeira vez que eu me deparei com isso. mas foi uma brisa. Eu falei, rapaz, Foi. será, cara? E é coerente, né? Não é nenhum absurdo pensar isso. Pois eles, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nessa questão, já tinha ouvido falar sobre, já tinha visto coisas sobre esses cogumelos mágicos e tudo mais, mas isso eu nunca tinha parado para pensar e faz algum sentido. Faz algum sentido. Eles têm algumas pessoas ali no documentário falaram que esse fator exclusivo provavelmente não contribuiu, não foi um fator talvez principal, mas talvez que auxiliou, né, nessa expansão, no desenvolvimento do cérebro humano. Mas é interessante pensar dessa forma. Na questão da neurogênese também, né, de Sim, dessas substâncias possibilitarem a formação de novos neurônios, novas sinapses, novos neurônios ali, regeneração de neurônios. É bem interessante essa pesquisa. possível tratamento para Alzheimer, né? Também é interessante que é bom que eles voltaram, né? Porque durante muito tempo foi proibida o uso dessa substância, inclusive para pesquisa médica. Então, agora retomando esse trabalho, a gente vai Exato. conseguir saber mais sobre. Inclusive, tomar um pouco de cuidado, né? Porque eu acho que eles romantizam, que nem o Paul, ele descreve uma experiência pessoal com o uso desses cogumelos, né? Aí talvez ele romantize um pouco esse assunto, acho que o Gabriel talvez ia tocar nesse assunto também. Acho que eles romantizam um pouco esse assunto, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes eles vendem uma coisa, assim, uma ideia, e alguma pessoa vai lá e compra, um pouco desavisada, e acha bonito, acha legal, mas tem que tomar um pouco de cuidado, Pois porque esse é. tipo de substância que sem a supervisão profissional, de um profissional, pode ser perigoso o consumo. sim, eu até comentei com o Thiago, eu não sei, às vezes eu tenho um pouco pé atrás quando eu vejo documentários relacionados à questão de meio ambiente, natureza, que às vezes eles dão uma romantizada nos aspectos e acaba sendo um desserviço às vezes. E eu acho que esse foi vamos dizer, um ponto aí que me deixou um pouco incomodado com o filme documentário, que às vezes é uma romantização um pouco grande, é o que o Thiago falou, de precisa ter um profissional acompanhando, porque não é assim, né? Chegar ali, vamos tomar um negócio e Pois é. partiu, deu certo. Não é bem longe disso. E um outro aspecto é engraçado que até no começo do documentário, do filme, já é feito esse alerta, né? Já é colocado lá. Então você vê que provavelmente internamente já foi gerado esses questionamentos quanto ao teor de colocar essas informações. Se isso ia gerar um debate negativo, positivo, se ia gerar talvez um risco de vender um sonho para algumas pessoas e como isso podia afetar. Eu queria comentar uma coisa só quanto aos medicamentos, né? É engraçado que quando a gente fala de cogumelo, né?
quem é um pouco mais velho, tipo a minha idade do Thiago, vai lembrar de um senhorzinho que ficava na TV vendendo cogumelos. O cogumelo do sol. Era comum ele ficava fazendo propaganda nos programas tipo Cátia Fonseca, Ana Maria Braga, essas coisas assim. Então, vamos dizer que ele era um senhor de introdução aos cogumelos aí na medicina brasileira. Eu lembro que era muito comum. Depois veio aquelas cápsulas de ômega 3, essas coisas também. E é bem interessante isso, como mudou os aspectos agora. Tiago, eu vi que você colocou, já que a gente está falando de saúde, tem um assunto aqui que foi levantado também na nossa pautinha aqui de temas, que seria quanto a controle de pandemias também, fungos. Você quer falar um pouco disso? Pois é, eles levantam isso, né? Porque realmente alguns fungos produzem substâncias com propriedades antivirais, né? Inclusive o Paul Stamets, ele citou no trabalho, no documentário, que ele estava desenvolvendo um trabalho de prospecção, de identificação de novas substâncias para ser utilizada no controle de doenças virais. E a gente lembra, eu acho que um composto muito importante que a gente lembra, que fez história, que foi identificado a partir de um fungo, produzido por um fungo, é a penicilina. A penicilina, ela age contra bactérias, né? Foi muito importante para o controle de doenças bacterianas, de infecções, né? Principalmente. Teve um fator decisivo na Segunda Guerra Mundial, foi bastante utilizada para tratar ferimentos dos soldados. Então, os fungos, eles podem ser esse reservatório de novas drogas, de novos remédios para controle de doenças. Então, então, é importante se estudar esses fungos, a gente identificar. Primeiro, a gente tem que identificar. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente conhece muito pouco da nossa diversidade. Então, primeiro, a gente tem que saber preservar os hábitats que esses fungos estão, e a partir daí começar a realmente estudar, de fato, né, essas propriedades que alguns fungos parecem ter. E o Paul, ele fala isso, né? Inclusive, ele fala sobre abelhas, que ele fez um trabalho lá, um estudo com as abelhas, ele viu que as abelhas, elas pegavam o micélio de um fungo, levavam para a colmeia, e eles viram que as colmeias das abelhas que estavam com esse fungo, elas estavam em melhores condições do que as colmeias, estavam mais protegidas do que as outras que não tinham esse fungo. Então, mostrando aí essa propriedade antiviral. Você falou das abelhas, eu lembrei de uma coisa interessante também, que é aquela questão das formigas também, que ele fala, né? Sim. Que é bem interessante. Mas eu acho que a gente precisaria de um especialista de formiga também para falar disso, que é um ponto que eu lembro que tem algumas formigas que elas também fazem uso deles para faz alimentação, né? A partir de fungo também. Eu não sou especialista nisso também, mas o que eu sei, as formigas, elas cultivam uma espécie de fungo não sei se você pode chamar de, não sei como é que é, onde as formigas habitam ali, no formigueiro, né? O formigueiro. No formigueiro, né? Esses insetos sociais aí. Os cupins também, eu acho que fazem isso. Tem uma espécie de fungo que é cultivada para essas formigas. As formigas literalmente cultivam esse fungo, elas alimentam esse fungo e as formigas se alimentam do fungo. Porque o fungo ele decompõe as folhas que as formigas levam para o formigueiro. Na decomposição dessa folha, o fungo ele libera açúcares que alimentam o formigueiro. Então, então tem essa relação ecológica também que é bastante importante para a manutenção, por exemplo, desses insetos. Então, as formigas, elas cultivam fungos. Então, as formigas têm essa inteligência também, né? Você vê estou vendo no documentário, eles falam dessa inteligência da natureza. Você vê as formigas cultivando fungo para se alimentar dele.
Sim, eu fiquei bem. O que me deixou curioso é que ele fala do uso do fungo também para o controle, né, dessas formigas. É, Então, o que eu fiquei curioso é como fazer essa regulação, né, de entender que pode ser o uma que pode praga, ser, né? é, qual vai ser o específico e tal, e qual não vai ser o específico que eles conseguem usar para consumo, né, e não causar danos a eles. É uma forma de É, controle biológico de pragas, né? Você sim, utilizar. Tem outros fungos também que são utilizados para o controle de pragas. sim, muito interessante isso. Pessoal, eu queria E, saber se... Fala, Opa, Gustavo. Gustavo. não, e os entomopatógenos, eles são outro mundo, né? Eles, assim, Hum, é outro assunto que vai para umas conversas também, porque eles são muito loucos. Os tem corti... os Ophiocordyceps. Existe uma alta complexidade, né? Tipo, quando a gente começa já no papo de ento, já é uma complexidade enorme. Daí misturou, imagina tudo isso que a gente vai ter. É que tem os nem chamados fungos zumbi, né? Desculpa, tem os fungos zumbis, tem, né? tem isso. O... Quando a gente, às vezes a gente tem uma conversa aqui com a Maristela, né? Que ela trabalha com mariposas, borboletas. É um mundo à parte. Então, quando a gente adiciona isso aqui, nossa, é complicado demais. Pessoal, eu queria saber se vocês querem levantar mais alguma questão aí, mais algum ponto do documentário que chamou atenção, ou alguma coisa relevante aí que vocês acham legal a gente conversar. Thiago, você quer levantar mais algum ponto? Tô vendo aqui na nossa pautinha aqui, se a gente falou bastante coisa, né? É, a gente Ele acho falou, que passou tudo por aqui já, a gente falou bastante. é, Pessoal, eu acho então que é isso por hoje. Eu sugiro a vocês aí, quem puder, divulgue esse filme, esse documentário aí, como o Alexandre tocou aqui anteriormente, ele é um ótimo material para divulgação, para entender um pouquinho desse mundo, né? Que como a gente falou ao longo dessa conversa aí, é uma complexidade enorme, mas tem bastante coisa ali que ele já introduz e faz a gente entender um pouco mais e aguça a nossa curiosidade para correr atrás. Eu quero agradecer ao Thiago aí pela contribuição, agradecer a todos que participaram também, a Vitória aí, com o pessoal do BI, e deixo aí também o convite para as próximas edições do nosso debate aqui do Cine em Construção. Sempre que vocês quiserem conferir, vai estar no nosso site também. E possivelmente, não sei se na próxima, na outra semana, quem quiser rever essa conversa também, a gente possivelmente vai disponibilizar no YouTube. Então aí, Gustavo, se você, sei lá, terminar, que quiser rever algumas coisas aqui, vai estar por lá. Thiago, Vitória, se quiserem dar uma boa noite também aí. Obrigada, gente. Boa noite. Não sei se vocês já seguem lá na nossa página, segue também para vocês ficarem por dentro. A gente tem alguns eventos, outros eventos, @bicolaborativa. E boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, meninos. Imagina. Pessoal, aproveita para seguir a Bi, porque lá também tem uns. De vez em quando elas chamam outras pessoas também para falar de meio ambiente, e isso é bem legal. Então, segue Sim, a gente elas. faz umas lives, uns bate-papos. Sim. Thiago? boa noite, então. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Foi bom falar um pouquinho aqui dos fungos. Vamos falar mais, vamos fazer mais eventos assim, conversar um pouco mais, espalhar a palavra dos fungos para as pessoas, para que elas conheçam mais os fungos e o papel desses organismos, né? Nosso cotidiano, no meio ambiente, a importância que eles têm para a manutenção, né, dessa, da,
dos processos aqui do nosso ecossistema, então são bastante importantes, então foi bom estar aqui. Depois a gente tem uma página do grupo do laboratório da UFV, chama Micolab UFV, quem quiser seguir lá, a gente posta algumas coisas relacionadas a fungos também, sobre principalmente patógenos de plantas, fungos também, alguns fungos que participam de outros processos. Então, quem quiser seguir lá, Micolab UFV, vai ver um conteúdo sobre os fungos. Então, obrigado pelo convite, estar aqui participando com a Econature, com a Bicolaborativa. Então, quando tiver mais algum evento que eu puder participar, só me chamar que eu estou à disposição. Show. Só falando também, pessoal, quem quiser ver mais conteúdo sobre aí micro-organismos, a gente tem um bate-papo Econature com o Thiago, lá no nosso canal também. Tá no canal do YouTube, tá em formato podcast também, vocês podem conferir lá um pouquinho mais, ele falando mais sobre esses seres que são bem curiosos. E a gente tem alguns trechos também da palestra que ele deu pra gente no Econature também. Então é só acessar lá o YouTube, tá tudo lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e esperamos vocês na próxima também. Até mais.